Rádio 91, um ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Eu sou Luísa Gualberto e começa agora mais uma edição do programa Aprendendo com a Igreja. No programa de hoje vamos falar sobre o Encontro Mundial das Famílias com o Papa Francisco, que está acontecendo desde a última quarta-feira, dia 22. E neste ano o encontro tem como tema o amor na família, vocação e caminho de santidade. E para refletir conosco sobre esta temática, a gente recebe a Ila e Anderson Regis, que são coordenadores arquidiocesanos da Pastoral Familiar. Um ótimo dia, Ila, Anderson, bem-vindos aqui à Rádio 91. Bom dia, como vai, Luísa? Bom dia, caros ouvintes, a paz e bem para todos. Para nós é uma alegria, né, enquanto família, enquanto pastoral familiar, fazer parte dessa história, conversar um pouco sobre esse encontro e, acima de tudo, conversar um pouco sobre família, Luísa. Sem dúvida. Inclusive, o tema da família, eu acho que, inclusive, até diante dessa questão que a gente passou, da pandemia, né, eu acho que a gente percebe o quanto cada dia mais a família deve ser valorizada, e esse encontro do Papa Francisco, né, também é um momento assim, muito oportuno para poder refletir e aprofundar esse tema da família, que é a nossa base, né? Inclusive, o tema que ele propôs para esse ano foi o amor na família, vocação e caminho de santidade. E aí eu pergunto a vocês, começo justamente perguntando, né, o que é que o Papa ele nos propõe a partir desse tema que é tão rico. Luísa, é bem interessante que o Papa escreveu um documento, uma exortação importantíssima para a família, para a nossa fé, que foi o Amoris Laetitia, né? Há 5 anos atrás. Esse encontro, a princípio, era previsto para acontecer o ano passado, no ano de 2021, comemorando esses 5 anos do Amoris Laetitia e os 3 anos do documento que ele fala sobre a santidade, Gaudete et Exulte, né? E ele resolve, com esse tema, o amor na família, vocação e caminho de santidade, relembrar sempre que esse tema, essa exortação não passe por nós, que cause uma marca na nossa família, uma marca na igreja, que a família ela é chamada por uma vocação, mas ela não é apenas deve existir à toa como um barco à deriva, não. A família é chamada a viver um caminho, e um caminho que leva à santidade, Luísa, porque todos nós, a minha família, a sua, toda a humanidade, nós somos chamados a constituir nossa família no céu. E o Papa, ele quer fortalecer isso em nós, esse desejo, esse caminho. E ele quer propor isso para todo o mundo, Luísa. É interessante que esse encontro, que acontece lá em Roma, mas todas as dioceses do mundo inteiro, é chamada a viver também, a vivenciar nas suas dioceses esse encontro, né? É o Papa, mais uma vez, querendo trazer a igreja, batendo na porta de cada casa, cada família, com sua mensagem de amor e de paz. Então, vamos seguindo aqui na nossa conversa de hoje. A gente vive na igreja várias vocações, né? Temos diversas vocações, somos chamados como cristãos e cristãs às diversas vocações, e uma delas é justamente a vocação familiar. E aí, como é que a gente pode saber se somos chamados a esse tipo de vocação na igreja? Essa é uma pergunta muito interessante, Luiz. Inclusive nós, eu e minha esposa, quando a gente fala sobre o tema aborto, né, que somos a favor da vida, e aí quando a gente fala sobre a vida, a gente relembra aquela passagem de Jeremias, né, que olha, quando Deus nos cria, nós somos gerados, Deus já tem um plano para nós, não é à toa. Cada pessoa que nasce no mundo, ele é chamado, Luísa, para viver a sua vocação, né? Essa vocação é que vai garantir que a gente um dia retorne para o Pai, né? O grande desafio, Luísa, é saber qual é a minha vocação, onde encontrar a minha vocação, como escutar a voz do Senhor, né? Seria importante, Luísa, que as famílias do Brasil, do mundo, as famílias fossem tão sólidas, Luísa, tão cristãs, tão praticantes da fé. Isso facilitaria cada pessoa a perceber, olha,
eu sou chamado a constituir uma família. Ou então, não, eu sou chamado a ser um servo, a viver minha missão como um padre, recebendo o sacramento da ordem, ou como um religioso, uma religiosa, né? É um desafio, Luiz. Agora, quanto mais dócil eu sou ao chamado de Deus, quanto mais dócil, quanto mais eu vivo a minha oração, mais eu vou conseguindo perceber o que Deus quer para a minha vida. E isso é bem bacana, Luiz. Eu, por exemplo, minha esposa Ilma, eu sou feliz, olha, eu sou um homem feliz, de onde quer que eu vá, eu digo, olha, eu sou feliz, porque nós temos a nossa família, a minha família. Eu sonhava em ter uma família, Luísa, desde que eu era criancinha, no convívio com minha mãe, meu pai e meus irmãos, né? Muitos vivem uma família destruída e tem essa dificuldade de perceber se eu quero ser família, se eu quero ter uma vocação, se eu tenho uma vocação sacerdotal, enfim. Mas, Luísa, uma família forte me ajuda a perceber essa vocação. A gente sabe que a atualidade, né, a realidade do mundo hoje vem nos apresentar que a vocação familiar é algo como se fosse ultrapassado, é algo que vem trazendo as barreiras, fazendo com que a sociedade em si venha estar doente porque as famílias estão doentes e as pessoas não querem, assim, constituir uma família sadia, com tudo que a gente vem vivendo, independente de religião, que foi a situação da família como um todo, né? E se a gente partir para um princípio da nossa casa hoje, né? Todos nós que estamos conversando aqui, a gente de pastorais ou não, os ouvintes, como é que anda a nossa realidade familiar hoje, né? Será que a gente consegue transmitir para os nossos filhos que estão crescendo, aqueles que estão se tornando jovens, adultos, que é bom ter família, que através dos nossos exemplos nós conseguimos fazer com que tenhamos famílias edificantes, né? Famílias que venham ser canais de vida e bênçãos, né? E essa vocação, ela se dá a partir principalmente daquilo que a gente vê. Então, como é que eu estou sendo hoje reflexo da família dentro da sociedade? A gente precisa também parar um pouquinho, né? Além de toda essa intimidade com Deus, é que nos permite entender qual é a nossa vocação e qual é o exemplo que eu estou dando quanto família hoje para que novas famílias possam serem formadas e bem estruturadas. Sem dúvida. E até aproveitar isso que você falou, Aila, já entrar num outro ponto que a gente gostaria que vocês falassem, que é justamente como viver essa vocação como marido e mulher e também com a presença dos filhos. Ei, Luísa, certa vez São João Paulo II falou assim: família, torna-te aquilo que és, né? Esse deve ser o desejo do nosso coração. Eu costumo dizer para as pessoas que eu converso, que eu incentivo a constituir sua família, a viver uma família como Deus quer. Olha, se você casou, case para valer. Não tenha dúvida, não. Case para valer. Se você é um esposo, uma esposa, seja o melhor que você consiga ser. Eu sou devoto de São José, então todo dia eu entrego nas minhas orações: ô São José, me ajuda a ser um bom marido, me ajuda a ser um bom pai. Que minha esposa, Nossa Senhora, consiga ser uma boa mãe, uma boa esposa. E que meus filhos percebam essa força que brota desse nosso relacionamento, desse nosso casamento. Meus filhos percebam a força que existe na família, que a família é uma bênção, né? Então, quanto mais as famílias testemunharem esse projeto de Deus, mais as famílias vão perceber o quanto é bonito, o quanto vale a pena ser casado, constituir uma família, o quanto é bom e bonito ser um bom marido, uma boa esposa, o quanto é bom ser um bom filho, um filho que respeita o pai, um filho obediente. Entende, Luísa? Essa é a grande dinâmica que deve acontecer. Falando em São João Paulo II, tem uma frase dele também, que desde que eu me entendo como pastoral familiar, que eu gosto muito dessa frase, né? Que é: o futuro da humanidade passa pela família, né? Está casando com isso que nós estamos conversando aqui, aquilo que eu falei recentemente, né? Como é que eu estou dentro desse processo, junto com os filhos, apresentando esse futuro, né, para os meus filhos. Nós temos 3 filhos, uma de 18,
temos que é Suzana, aí temos Samuel com 11, Emanuel com 8, e tem Gabriel, que Deus levou a 12 anos, né? E os nossos filhos, que Deus nos concedeu, que nos permitiu, né, deixá-los conosco aqui, já que Gabriel ele preferiu cuidar por nós, né? E tem que existir uma preocupação nossa com os pais, daquilo que eles veem e brote no coração deles esse desejo, né, de viver essa vocação familiar, não como uma cruz que seja pesada, mas que seja um caminho para levar-se ao céu. É muito interessante eu ter um filho de 8 anos e dizer que já pensa no nome dos filhos, que já pensa que quando for casar vai ter sua esposa, né? Ele pergunta, eu boto que nome nos meus filhos? Não, meu filho, não se preocupe com isso agora não, é você e sua esposa. Ainda tá cedo, né? Tá muito cedo, justamente, né? E eu vejo, e tem uma filha de 18 anos e dizer, não, mãe, eu vejo que a senhora e o pai são jovens, eu fico pensando, acho que eu vou seguir como vocês, casar, ter filhos também. Então, assim, e ver esse caminho, é questão, como sempre, é o testemunho, é a oração, a família precisa rezar unida, a família que reza unida permanece unida. E aí, justamente, também seguindo nesse caminho aí dos filhos, de que forma os pais podem ajudar os seus filhos nesse despertar vocacional? Ei, Luísa, certa vez eu estava numa formação com o Padre Crispim. Inclusive, o Padre Crispim está em Roma, né, vivendo esse encontro mundial pelas famílias. O Padre Crispim, ele é o coordenador da pastoral familiar a nível nacional, né, a nível de Brasil. E ele disse uma coisa interessante, ele disse, olha, nós, enquanto famílias, inclusive muitas famílias católicas praticantes, nós estamos atrapalhando a vocação dos nossos filhos, por exemplo, a vocação sacerdotal, a vocação religiosa. Como é que a gente prega que ama a igreja e ama Jesus Cristo e atrapalha quando nossos filhos chegam para nós e questionam, olha, eu quero entrar no seminário, por exemplo. Eu digo, não, você tem que estudar, isso não é coisa para você. Como? Eu não posso atrapalhar. Eu não posso impedir a ação do Espírito Santo, né? Outra coisa interessante, Luiz, assim, para aquelas famílias que são praticantes é muito mais fácil, assim. Por quê? Desde novinho, os filhos acompanham os pais na missa e os pais levam os filhos para receber o sacramento do batismo, da Eucaristia, o sacramento da Crisma. Tudo isso aproxima os nossos filhos para eles perceberem qual é a vocação deles. O grande desafio, minha irmã, é a gente conseguir fazer com que os filhos das famílias que não professam a fé, ou são aqueles católicos não praticantes, como aproximar esses filhos do seu chamado, da sua vocação. Esse é o grande desafio da igreja. E aí o Papa Francisco nos pede, olha, que sejamos uma igreja em saída, no caso da pastoral familiar, que a gente seja uma pastoral familiar que evangeliza fora das 4 paredes da igreja, para indo ao encontro das famílias, das crianças, dos jovens, dos noivos, a gente acolha essas famílias, para que na igreja eles percebam a sua vocação. Isso mesmo. Com certeza. E eu acho que isso que vocês colocam, né, a questão do testemunho, né, que isso vale para tudo na nossa vida, né? E eu acho que o testemunho, ele tem um peso muito forte, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje, né, dessas relações muito vazias, né, antigamente, né, e assim, eu acho que as pessoas que se comprometem, por exemplo, com o matrimônio, elas se casam e vão fazer de tudo para que aquilo dê certo, né, e às vezes a gente vê outras pessoas que se casam já pensando, se não der certo, separa, né, eu acho que às vezes não encaram a seriedade, por exemplo, da constituição da família, não tem a seriedade que ela exige, né? Porque é um compromisso. A gente tem que assumir isso para a nossa vida. Eu acho que vai muito a partir do despertar vocacional da gente para isso, né? É verdade, com certeza. A gente percebe isso, Luísa, como você vem falando muito bem aí, a questão da primeira dificuldade, a gente já separa-se, né? Não tem a força, o ânimo, não sei, para lutar para que a família possa dar certo, para que o sacramento possa realmente dar certo, o matrimônio possa
prosseguir. Na primeira dificuldade, hoje as pessoas desistem muito fácil, né? E a vocação em si, ela acaba se perdendo porque talvez não tenha nem se encontrado. Sem dúvida. A Ila e Anderson, vocês continuam aqui com a gente, e você que nos acompanha pela Rádio 91.9 FM, continue também aqui na nossa audiência. Vamos a um rápido intervalo. Você não sai da sintonia do bem, a gente volta já. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 26 de junho de 2022. Hoje no nosso programa estamos falando sobre o Encontro Mundial das Famílias com o Papa Francisco, que neste ano tem como tema o amor na família, vocação e caminho de santidade. E este encontro, ele acontece também de forma em sintonia, né, com o Papa Francisco nas dioceses de todo o Brasil e de todo o mundo. E para refletir sobre essa temática, hoje a gente recebe a Ila e Anderson Regis, que são coordenadores arquidiocesanos da Pastoral Familiar. No primeiro bloco, a gente falava um pouco sobre essa proposta do tema do Papa Francisco para esse Encontro Mundial das Famílias. Também falamos um pouco sobre a questão da vocação familiar. E no final do bloco, a gente já falava um pouco sobre essa questão do despertar vocacional e também de algumas dificuldades enfrentadas pelas famílias hoje. E aí, nesse segundo bloco, eu queria que a gente começasse falando sobre essa sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade, digamos assim, superficial, de relações, digamos, mais vazias. E nesse mesmo segmento, a gente também observa crianças e jovens que têm desenvolvido transtornos de ansiedade, que estão distantes das suas famílias. Também percebemos a questão da falta do diálogo. E aí eu pergunto a Anderson e a Ila, como é que a gente pode mudar essa realidade em família? Eita, Luísa, isso é um grande desafio, viu? O diálogo é essencial na construção de todas as famílias, né? Desde o diálogo com Deus ao diálogo entre casal, diálogo, como você pergunta, entre pais e filhos, né? Hoje, aliás, quinta-feira isso aconteceu, quinta-feira no encontro das famílias, né, lá em Roma, teve um casal do nosso país, que foi convidado, André e Carina, né? E eles falaram, Luiz, uma coisa interessante. Eles, na sua pregação, e o Papa escutando, eles disseram o seguinte: olha, nós temos, enquanto pais, que diminuir o ritmo. Como assim? Essa vida agitada, Luísa, faz a gente não perceber o quanto nossos filhos estão precisando de nós, né? Muitas vezes a gente dá um celular na mão de um filho, acha bom porque ele se tranca no quarto, dá sossego e fica, a gente não percebe o risco que isso é para a vida dele, para o psicológico dele. Viver num mundo de mídias sociais, um mundo que muitas vezes não é o real, mas um mundo que está cobrando dos nossos filhos uma beleza, um estético, um estilo de vida, que muitas vezes não é um estilo de vida que nós, pais cristãos, educamos, e isso vai trazendo ansiedade para os nossos filhos, vai trazendo essa angústia. Para você ter uma ideia, Luísa, nossa filha estava participando do encontro na igreja, um encontro para jovens, e teve uma jovem que foi dar uma palestra, e ela falou: olha, eu estou aqui dando essa palestra, mas eu queria logo dizer que eu sou muito ansiosa, que eu sofro de... Aí começou a relatar, né, o drama da sua vida, assim, o drama psicológico, né? E minha filha disse que quando olhou para um lado, olhou para o outro, vários jovens estavam chorando, né? Isso porque os jovens se identificaram com aquela angústia daquela palestrante, daquela serva de Deus que estava dando aquela palestra, né? Então isso é uma realidade. Nós temos que tirar nossos filhos dos quartos, das mídias, do grande tempo que eles ficam nas mídias sociais, para viver aquilo que a igreja fala tanto. Olha, converse, dialogue. Aqui na nossa casa, por exemplo, sábado, a gente não abre mão de almoçar em família, já que a gente trabalha a semana inteira, né, Aila? Uhum. O sábado é o nosso momento de almoçar em família, onde a gente almoça e vai rindo, vai contando história. À noite, a nossa cama, a cama do casal Anderson e Aila, antes da gente dormir, é o horário que os meninos vêm, nossa filha vem, todo mundo se deita na cama e a gente vai conversar.
conversar, vai rir, vai dialogar e vai saber como foi o dia deles. É essencial. Meu filho, minha filha, como está a sua vida? Como está seu dia? E as respostas, muitas vezes, Luiz, é uma resposta curta. Tá bem, tá tudo certo. E a gente não pode ficar satisfeito com isso. A gente deve insistir, a gente deve perceber as angústias dos nossos filhos e usar frases e atitudes sempre como: olha, meu filho, minha filha, eu estou ao seu lado porque eu lhe amo. Conte comigo. E o que é que você está precisando? Reconhecer nossas fragilidades e nossos erros também é importante na frente dos nossos filhos. E estar sempre com eles. A questão do encorajamento, né? Eu escutava muitos dizer, né, que a gente tem que encorajar os nossos filhos, né? E não desmotivar os nossos filhos. E agora, mais do que nunca, né, Luísa? Nessa questão de pandemia qual a gente passou, as redes sociais se tornou, na verdade, como se tivesse entre aspas, um refúgio, né? Para não ficar totalmente isolado, né, no mundo, diante daquilo que a gente passou, né? E veio aí consequências, infelizmente, que tinha que acontecer, né? Que tinha que acontecer, não, que aconteceu, né? Vamos falar dos jovens novamente, né? De viverem essa clausura refém às mídias sociais, né? Tirando a possibilidade de um diálogo com os irmãos de casa mesmo, com seus pais ou com seus avós. Enfim, a gente passou por esse processo e isso, eu acredito que seja até um pouco difícil, tem que ter muita força de vontade. Eu tenho uma colega de trabalho que ela disse que a filha passa o dia na sua bate-caverna, né? Porque a menina entra no quarto, passa o dia jogando e para tirar uma dificuldade, passou por isso dentro da pandemia. A menina não tomava banho, a menina não penteava o cabelo, só queria saber de jogar e já estava entrando num estágio depressivo, né? Ali sozinha, porque não tinha contato com ninguém, e graças a Deus a mãe conseguiu reverter essa situação. E é bem como o Anderson disse mesmo, é tentar sempre aproximar os laços. A gente está deixando que o mundo nos leve, que as mídias nos levem, que o nosso cansaço nos leve. Quando a gente chega em casa, a gente está com 3 querendo conversar. Cada um com uma situação distinta. E para dar ouvidos a todos 3 é muito difícil, mas a gente tem que tentar. Os pais não podem esquecer dessa missão, né? Da sua missão de pais, educador e formador. Sem dúvida. Tem uma frase que eu gosto muito, de Santa Teresa d'Ávila, que ela diz que é justo o que muito custa e o que muito vale, né? Então, acho que para a família hoje, e principalmente famílias que têm filhos, né? Eu acho que realmente é esse trabalho, né? Esse compromisso também com os filhos, né? Para que justamente eles se desenvolvam da melhor forma possível, justamente por conta dessa sociedade que a gente vive hoje, muito do virtual, e o jovem, a criança que nasce hoje, ela já nasce num mundo completamente digital. Eu tenho 35 anos, quando eu nasci, eu não vivia tanto essa questão do digital. Eu ainda brinquei muito na rua, brinquei de jogos e tudo mais, mas eu tenho certeza que quando eu tiver um filho, já vai ser totalmente diferente, ele vai nascer no mundo digital, então eu tenho que saber separar as coisas, né? Eu acho que dosar até também essa questão do contato com o digital, porque a gente sabe que, lógico, a internet é uma coisa muito positiva, né? A tecnologia é algo muito positivo, mas também traz essas situações que os pais, eles devem estar alertas, né? Assim, atentos a isso. Com certeza. Você tem minha idade praticamente, viu? Eu sou 2 anos mais velha que você. Pois é. Então eu sei muito bem o que é correr na rua, brincar, esconde-esconde, ter uma mãe chamando para entrar às 10 horas da noite. Coisa que os nossos filhos, infelizmente, com a violência, não conseguem fazer. Mas aí na pandemia, por exemplo, a gente voltou a brincar com eles de dedonha, dentro de casa, compramos jogos para eles brincar, fizemos também as leituras bíblicas, né, meu bem? Quer falar? Isso é uma coisa, precisou da pandemia, Luiz, para a gente perceber que dá para a gente fazer estudos bíblicos com nossos filhos, mesmo 2 deles sendo crianças ainda, entende, Luiz? Precisou de uma pandemia para a gente sentar numa cama e estudar a Bíblia, né? E isso tem que ser uma prática da família.
Isso gera a Bíblia, a palavra de Deus, gera em seguida a vontade de falar, tanto sobre Deus como sobre os valores da família. Sem dúvida. E aí, também pegando esse gancho, né, do que a gente já está falando, dessa questão do diálogo, né, acho que representa um grande desafio para as famílias hoje. E além do diálogo, quais os outros desafios, assim, que, digamos, vocês enxergam para as famílias hoje? Eita, são tantos desafios, né, minha irmã? Muitos desafios, né? A gente poderia citar, Luísa, a violência, né? Quantas mulheres do nosso Brasil hoje, do nosso país, quantas mães, quantas esposas, quantas filhas estão sendo espancadas, mortas, violentadas, né? Os vícios, Luísa, né? Tantos tipos de vícios. A bebida aqui no nosso país é algo charmoso, né? Beber, ficar bêbado é algo quase consagrado, charmoso, né? Então, os vícios na bebida, na droga, é o desemprego, Luísa, assim, é o pai e a mãe de família que está naquela angústia porque não está conseguindo pagar sua conta, alimentar sua família, é a depressão, né? Tantas famílias sofrendo com esses problemas, essas dificuldades psicológicas, né? Tantas famílias precisando ser acolhidas e ouvidas. É o homossexualismo que traz muitas vezes aquele sofrimento para os pais que têm dificuldade muitas vezes de entender aquela situação, ou o contrário, sofrimento para os filhos que se sentem muitas vezes excluídos, com medo até de dar aquela notícia para o pai. Tantos desafios, Luísa, né? Que bom, minha irmã, que bom que existe uma igreja, existe uma mãe igreja, né? E eu reforço, é por isso que nós temos que ser missionários, né? É por isso que identificando esses problemas, e um detalhe, Luísa, esses problemas muitas vezes está dentro da nossa casa, né, Luísa? Não é na família dos outros, né? A família de quem não tem fé. Não, esses problemas muitas vezes estão dentro da nossa casa. É por isso que a gente se colocando como servo, como aquela pessoa que age com misericórdia, entende que se eu ajudar a família do meu próximo, o mundo melhora e minha família vai ser ajudada. É essa troca de irmãos que se amam, porque os desafios são grandes, viu? São João Paulo II fala sobre as trevas, né? A escuridão que há na família, ele cita vários problemas, isso há cerca de 30 anos atrás ele falou, mas ainda são atuais e só aumentam esses problemas, né? É um desafio. Com certeza, e para superar esses desafios, a gente não pode desanimar, né? Eu sempre gosto de dizer, não me deixes desistir, não me deixes desanimar, não me deixes voltar atrás, Senhor. Porque se a gente desanima, a primeira igreja que cai é a doméstica, né? A igreja começa em casa, a igreja doméstica. E nós, agentes de pastoral, principalmente pastoral familiar, nós precisamos ter esse olhar voltado muito carinhoso, né, de misericórdia para os desafios que as famílias enfrentam hoje, porque se eu não conseguir superar os meus desafios, a começar, como o Anderson disse, na minha casa, como é que eu vou ajudar o próximo a superar os seus desafios? Precisamos ter o olhar da misericórdia, né, o abraço da misericórdia, focado sempre no olhar daquele que é misericordioso, para que a gente não caia diante dessas fragilidades que tomam conta de todas as famílias, cada qual com suas realidades e, em específico, tem as suas fragilidades. Que é uma situação, Luísa, que deve ser um desafio que toda família deve cumprir, que o Papa Francisco nos provoca no Amoris Laetitia, é o de se perdoar. Pessoal, eu me perdoo pelos meus erros, eu tiro de mim essa carga pesada que me assombra às vezes por anos, e o perdoar ao outro que mora comigo, seja meu esposo, minha esposa, meus filhos, meus pais, o perdoar o outro. Isso ajuda muito na cura, viu, Luísa? Esse perdão, essa misericórdia. Com certeza. E saindo um pouco dessa questão dos desafios e retornando para o tema do encontro desse ano, o Encontro Mundial das Famílias, o Papa ele também fala na questão da santidade. E aí, como buscar essa santidade em nossas famílias? Luísa, é bem interessante que quando a gente pensa em santidade, diz o Papa Francisco,
que muitas vezes a gente pode até desanimar, porque a gente pensa naqueles, eu vou chamar assim, Luísa, de super santos, né? Uma Santa Teresinha, um São Francisco de Assis, eu sou devoto de São José, um São José, e a gente fica pensando, nunca vou conseguir ser assim. E Papa Francisco, preocupado com isso, quando ele escreve o Gaudete et Exsulta, ele fala, olha, existe uma classe média da santidade que deve ser eu e você, Luísa, que me escuta, eu e minha esposa, eu e toda quem está escutando a rádio nesse exato momento, né? O que é essa classe média da santidade? É aquela pessoa que vive através de gestos simples, de acolhida, de um sorriso, de um abraço, de se dar empatia, de se colocar no lugar do outro, pensar por que o outro tomou aquela atitude, como eu posso ajudar o outro, de se colocar sempre a serviço do próximo. Isso leva à santidade, né? Acompanhado a tudo isso, Luísa, a Eucaristia, o amor pelo sagrado, né? O amor pela Eucaristia. Recentemente, agora, a gente mais uma vez festejou o Corpus Christi, dessa vez unidos em procissões, com a pandemia no estágio mais bem controlado, então a gente pôde sair em procissão, né? Esse amor pelo sagrado, pela Eucaristia, o rezar o terço, a oração predileta de vários santos da Igreja Católica, o terço, rezar o terço em família, ler a palavra de Deus, se alimentar, Luísa, da palavra de Deus ao ponto de a gente saborear, gostar e colocar isso em prática. Isso são gestos simples, Luísa, gestos de humildade e simplicidade, que nos leva e leva quem está perto de nós à santidade. É por isso que o Papa, nesse encontro, ele retoma esse tema da santidade, porque ele acredita. Agora, nós temos que acreditar também. Eu nasci para dar certo, eu nasci para ser santo, eu nasci para ser sal da terra e luz do mundo. Luísa, a gente não pode, como pastoral familiar nesse momento, esquecer o testemunho vivo de Santa Giana, né? Que talvez quem esteja nos escutando ainda não tenha um conhecimento, mas Santa Giana, como patrona, né, da pastoral familiar, foi uma santa dos tempos recentes, né? Eu costumo dizer que 1962 para cá, que foi quando a filha dela nasceu, é a idade da minha mãe, né? E o testemunho de Santa Giana que fez com que ela se tornasse santa tem a idade da minha mãe hoje, né? E quando Santa Giana, que era esposa, né, casada, esposa, mãe, médica, pediatra, exercia sua profissão e ajudava com caridade aquelas crianças carentes, enfim, ela fazia os seus exercícios com prova de amor, e quando disse sim à vida, né, quando ela adoeceu, que foi diagnosticada com um tumor maligno, que estava grávida, né, o médico chegou a cogitar a questão do aborto para que ela pudesse continuar a sua vida, e ela disse: entre eu e a criança, escolha a criança porque eu já vivi o suficiente, né? E após 3, 4 dias, se não estiver enganada, depois do parto, ela veio a óbito, né? E a filha dela vive hoje, testemunha viva do sinal da santidade da mãe. Ou seja, é possível. Ela vive, né? E ela vive no céu, né? Muito bem. E ela vive no céu, né? E hoje, o que eu quero dizer com isso? Não só com o testemunho de Santa Giana, mas também como Carlos Acutis, né? Um jovem santo. Eu fico pensando na mãe de Carlos Acutis, de ver o corpo do seu filho ali intacto. Eu não sei nem qual seria a reação, me emociona saber disso, né? De ter um filho santo. E a gente não pode perder esse olhar, né? Esse horizonte, que a santidade ela é para todos. Nós nascemos para ser santo. E isso é bíblico, né? E então a gente não pode perder esse desejo no coração diante de tudo que o mundo vem pregando contra a nós, contra a nossa família. A gente não pode perder a esperança que nós somos do céu. Nós nascemos para dar certo como antes de Deus, nós nascemos para ser santos e voltarmos para santidade neste céu que um dia iremos contemplar. Sim, Deus nos concede essa graça. Sem dúvida. E eu acho que esse caminho também para a santidade na família, também vem desse dar espaço a Jesus, né? Para ele se fazer presente também
no seio da nossa família. E aí, como é que a gente pode abrir esse espaço para Jesus no seio familiar? Luísa, para Jesus entrar, Jesus é extremamente educado, Luísa. Como fala lá como nos diz a palavra de Deus em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Jesus é extremamente educado, extremamente manso, humilde, ele está o tempo todo batendo aqui, nas portas do nosso coração. Mas para ele entrar, algo precisa sair, Luísa. O que me vem com essa pergunta é isso. O que precisa sair, né? Para que Jesus tenha espaço. O que é que eu ainda preciso me esvaziar, né? É o meu orgulho, é a minha inveja, é o meu desejo, eu gostar de falar mal dos outros, é o odiar alguém, é reclamar da vida. É reclamar da vida, é usar do meu tempo, não para construir um mundo melhor, e sim para destruir esse mundo, essa casa, como fala o Papa Francisco, né? Quando eu vou percebendo, Luiz, em mim, e no caso de família, e na minha família, isso que impede Jesus entrar, eu devo ter essa coragem. Agora tem que ter coragem, viu? De dar esse passo, de se esvaziar. E aí Jesus vai entrando cada vez mais, vai tomando conta, vai tomando posse. Que bom seria, Luísa, que um dia a gente, nem que seja no final da nossa vida, velhinhos, a gente dissesse como São Paulo disse, olha, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Cristo entra em São Paulo de uma maneira através do Espírito Santo tão forte que cada atitude de São Paulo era como se fosse o próprio Cristo fazendo. Isso deve ser o desejo de cada servo de Deus, viu? Qualquer pastoral, grupo, movimento da Igreja Católica, esse deve ser o desejo do servo de Deus. Que Jesus entre. Jesus entrando na minha casa, a minha casa, Luiz, a minha família, ela vai ser, como diz a palavra de Deus ali, construída na rocha. Vai vir o sopro, vai vir. Quando a gente casou, Luiz, a gente nunca imaginou que ia perder um filho. Quando a gente casou bonitinho lá no altar, a gente nunca imaginou que ia chorar por um filho que ia falecer. Então, o que é que eu quero dizer com isso? As tempestades vêm, Luiz. As dificuldades virão. Mas se eu construo essa casa na rocha, porque Jesus faz parte da minha casa, minha família, aí nós vencemos. E com isso a gente cria hábitos de oração, a gente não pode perder o hábito principal de ir à missa, a gente não pode se permitir se afastar da Eucaristia. Quando os filhos disserem não quero ir, a gente não pode ceder aos filhos, a gente realmente tem que conversar e dizer, não, a gente vai à missa porque a gente vai conversar com Jesus na igreja, né? A gente não pode perder a essência, né? E como o Anderson disse, Jesus bate a porta, ele só entra se a gente deixar. A gente não precisa fazer muita coisa, basta apenas dizer, seja bem-vindo, Senhor. A casa é sua. E tem até uma canção que diz isso. Com certeza. Aila e Anderson, vamos para mais um intervalo, vocês vão continuar aqui com a gente, ainda tem mais um bloco do nosso programa Aprendendo com a Igreja, essa conversa está muito agradável na manhã desse domingo, acho que é um tema assim, muito rico e de muita importância para a gente abordar sempre, né, porque a família realmente é a base de tudo. Você que nos acompanha pela Rádio 91.9 FM também, continua aqui na nossa audiência, vamos a um rápido intervalo e já estamos de volta. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 26 de junho. Hoje estamos recebendo o casal Aila e Anderson Regis, eles que são coordenadores arquidiocesanos da Pastoral Familiar, e estamos falando sobre o Encontro Mundial das Famílias que está acontecendo neste momento em Roma, e a Igreja de Todo Mundo também está em sintonia com este momento que é promovido pelo Papa Francisco. E neste ano o tema é o amor na família, vocação e caminho de santidade. A gente já falou sobre diversos aspectos diante desse tema, e aí eu queria nesse terceiro bloco, Aila e Anderson, que a gente falasse um pouco sobre a atuação da pastoral familiar aqui na nossa arquidiocese, né? Uma pastoral muito importante, tendo em vista, né, a sua capilaridade, né, que aí vai atender tanto a questão da criança, do jovem, né, da família como um todo. Como é que tem atuado? Luísa, a pastoral familiar, ela vem atravessando, eu acho que não só a pastoral familiar, várias pastorais, grupos, movimentos,
esse pós-pandemia, o que a gente mais vem fazendo, Luiz, é tentar reanimar os agentes da pastoral familiar. Pastoral familiar que não é uma pastoral de casais, a gente acha que só um casal pode participar. Não, pastoral familiar é uma pastoral de agentes, né? Então, onde nós, enquanto comissão, estamos indo, as paróquias de Natal, as paróquias da Grande Natal e do interior, os diversos zonais da nossa arquidiocese, onde a gente está indo, a gente está levando de cara duas mensagens. Uma de ânimo, de é possível, vamos lá, vamos nos animar, vamos sair desse comodismo, vamos rezar. É uma prática que a Leila gosta muito, onde quer que a gente vá, é colocar as pessoas para rezarem, para ter esse encontro com Cristo, para ter esse amor a Nossa Senhora, São José e a Jesus Cristo, né? Então, a primeira coisa que a gente vem fazendo de janeiro para cá é se reanimar. A segunda coisa que a gente vem fazendo muito enquanto comissão é o formar. Pastoral familiar, pastoral muito dinâmica, como você falou, é uma pastoral que é mãe, vou chamar assim, é uma mãe de várias outras pastorais. Então, o agente da pastoral familiar ele tem que estar bem formado, é isso que a gente vem buscando fazer, né? Inclusive, Luiz, a gente vem tentando mostrar para os coordenadores e agentes de pastoral familiar o quanto a gente tem que estar entrelaçado, próximo, caminhando junto à pastoral do batismo, à pastoral da catequese, aos movimentos juvenis, seja a pastoral da juventude, segue-me, a pastorais como do idoso, da sobriedade. A pastoral familiar tem que estar íntima dessas pastorais, porque elas cuidam de famílias também. Todas as pastorais, o membro da sua pastoral e o objetivo da evangelização, de certa forma, é ajudar famílias. Então a gente tem que estar íntimo. Essa é outra mensagem que nós estamos levando. E uma coisa interessante, Luísa, nós a comissão organizou o seminário do setor pré, e lá e mês que vem, julho, a gente vai organizar o do setor pós, e no final do ano o seminário do setor casos especiais. E qual é a dinâmica da igreja? Como é que o Espírito Santo está soprando sobre a igreja, sobre a pastoral familiar? Hoje nós estamos sendo chamados, Luísa, a fazer uma evangelização através de itinerários. Esse foi o tema do seminário do setor pré e vai ser do seminário do setor pós. Viver o itinerário. E o que seria isso, Luísa e ouvintes? É a evangelização acontecer dentro da casa do casal ou até mesmo dentro da casa do agente da pastoral familiar. Por exemplo, para quem quer receber o sacramento do matrimônio, os noivos, eles vão à casa do agente da pastoral familiar e passam 8 meses, um encontro por mês, de 8 a 9 meses, recebendo uma formação. Porque aquele casal da pastoral familiar, ele vai ser uma igreja na vida daqueles noivos. E quando eles casam, Anderson, aí é outro itinerário de recém-casados. Aquele casal, os primeiros anos de casamento, estatisticamente, há muitas brigas e separações, muitas vezes até pela imaturidade. Então, com aquele acompanhamento de meses, o casal acompanhando, o agente da pastoral familiar acompanhando aqueles recém-casados, assim a gente fortalece a família como um todo. Então, essa dinâmica do itinerário, a gente está trabalhando. A gente fez um pedido ao nacional desses livros, né? E vendemos todos. Agora, essa semana, né? Isso. Chegou novos pedidos que fizemos desses livrinhos e com certeza vai vender todos, porque os agentes da pastoral familiar estão empolgados com essa novidade. A formação que nós fizemos essa semana sobre o itinerário do acompanhamento personalizado aos noivos. É um desafio, sabe, Luísa, que eu costumo dizer, Luísa, que precisamos avançar para as águas mais profundas, entende? E a gente vinha num processo muito acomodado, né? Num processo muito de fazer o básico, de cumprir cumprir uma tabela, né? Como se fosse um profissional. Vai ali e cumpre aquele momento, né? Viver uma pastoral familiar dentro de 4 paredes da igreja. Não é isso que a igreja nos pede. E o que a igreja vem nos pedindo, quanto pastoral familiar, é justamente estar ao lado das famílias e principalmente dessas novas famílias que estão começando, que no caso são os noivos, né?
É essa a proposta do itinerário vivencial de preparação ao sacramento do matrimônio. Estar ao lado desses noivos, porque se a gente tem uma preparação bem feita para casar, a gente, vamos com um termo de brincadeira, dizer que diminui as atividades dos casos especiais, né? Porque ali no pré-matrimonial foi bem trabalhado. Então a gente está vivendo esse novo desafio. A gente está vivendo esse novo desafio quando o pastoral familiar dentro da nossa arquidiocese. A gente trouxe essa proposta que vem do Nacional, através do Padre Crispim. Inclusive, ele participou, né? Remotamente. Ele participou conosco remotamente e começamos agora a formação, os 8 encontros formativos de forma online, para que possa atingir os interiores, né, da nossa arquidiocese. E graças a Deus tem interiores que estão participando. E nesse primeiro encontro deu 80 casais. Não foram 80 agentes, foram 80 casais, entende? E isso é muito gratificante. E a gente roga a Deus que sejam perseverantes, né? Porque a partir do momento que eu persevero, é sinal que a missão ela está propícia ao que? A render frutos, né? E a gente precisa que frutos venham ser o quê? Colhidos. A gente precisa ter uma pastoral ativa. Não só pastoral familiar, todas as pastorais que existem na igreja, mas a família ela é o quê? É a célula máter da sociedade, ela é a base, ela é tudo. Então, eu preciso trabalhar muito bem. O agente de pastoral familiar, que pode ser não só o casal, como antes disse, mas pode ser um jovem, um divorciado, um casal que vive uma nova união, que testemunha, né, a fé católica, que vive a fidelidade também, enfim, um religioso, uma religiosa, um viúvo, todos são convidados a se inserir na pastoral familiar e principalmente hoje, né, nesse retorno pós-pandemia, onde está em casa, está assistindo tudo online, é muito bom. Mas a gente precisa sair para as ruas, a gente precisa sair das igrejas, a gente precisa estar ao lado do povo, né, como o nosso Papa pede, sentindo o cheiro do povo e lançando-se sempre às águas mais profundas. O Papa Francisco, Luiz, ele fala que, olha, às vezes a gente tem que diminuir o passo para perceber aquelas pessoas que estão caídas na beira do caminho, como aquela parábola do samaritano, né, do bom samaritano. Então, pastoral familiar é isso, é essa mensagem que a gente quer passar para as pessoas. Olhe, caminhe na igreja, mas caminhe olhando para o lado, para perceber as famílias que precisam de você. Para você ter uma ideia, Luísa, a missão da pastoral familiar é acompanhar desde o nascituro, que é o nascituro, aquela mãe, aquela mulher que está grávida, né, carregando uma vida, né, desde o nascituro até o idoso. Né? Então, o desafio é grande. É por isso que a gente roga a Deus e pede tanto a Deus, e pede tanto também aos casais que, olha, creiam no projeto. Vale a pena, sim, acreditar nas famílias. Sem dúvida. É isso que vocês falaram desse retorno, né, das pastorais, as atividades. Isso a gente vivencia em vários grupos, né? Aqui a gente faz parte do setor de comunicação da Arquidiocese, também vivenciamos esse momento de retomada, né? Eu acho que é esse momento para a animação, né, dos agentes, das pessoas que estão nas comunidades, ei, volte, né? Então, assim, a gente está vivendo esse momento realmente, né, da retomada das atividades, né, da dinâmica que é muito própria da igreja. E aí a gente já está se encaminhando aqui para o encerramento do programa. E esse Encontro Mundial das Famílias, ele está acontecendo em Roma, se encerra hoje, e a igreja, de um modo geral, em todo o mundo, também se insere em sintonia com esse encontro, com programações nas suas comunidades. Aqui na nossa arquidiocese, a pastoral está animando para as próprias paróquias desenvolverem a sua programação, não é isso? Isso, Luiz, é isso mesmo. A gente está desejando ardentemente que as paróquias não deixem passar despercebido este encontro, né? Essa graça que está acontecendo lá em Roma. Ah, quem me dera se eu estivesse com o Anderson em Roma vivendo essa oportunidade. Mas se eu não estou lá em Roma, a gente pode fazer na nossa paróquia. E foi o que a gente motivou. A gente distribuiu material para os coordenadores, aqueles, né, a qual a gente tem os contatos, motivando para que nas santas missas os nossos amados padres possam fazer, né, uma explanação, não deixar passar em branco esse momento.
pedindo assim que as pastorais familiares vivam liturgicamente, se apresentem nas missas, fazendo a oração, que é belíssima desse encontro que está acontecendo. Eu até falei, deem as caras, vamos dar as caras realmente, vamos mostrar que a pastoral familiar está viva e em comunhão com o Santo Padre em cada ponto da nossa arquidiocese. Então, se hoje tem agentes de pastorais familiares nos escutando nesse momento, que não deixem chegar à missa das 18, à missa das 19, ao horário que for, sem sequer ser falado sobre essa graça desse encontro mundial pelas famílias, né? Nós precisamos ter no nosso coração esse ardor, essa alegria de mostrar, né, que nós temos um encontro que vem refletir sobre a beleza, né, do vocação e caminho de santidade, que já vai ser tema da Semana Nacional da Família, que está chegando em agosto, que é mais um momento forte de evangelização, não só da pastoral familiar, e sim de todas as pastorais dentro da nossa igreja, né? Então todo mundo está sendo motivado para isso, para que na Santa Missa possa estar vivendo a pastoral familiar inserida na liturgia e junto em comunhão com os padres, refletindo, né, e fazendo suas programações. Teve paróquia que se programou que vai fazer adoração ao Santíssimo, paróquia que se programou que está fazendo manhã com palestras, orações, encerrando com Santa Missa. Então, isso é muito bom da gente ver, que é uma igreja viva, que é uma igreja atuante, que é uma igreja que, assim esperamos, né, que todos os agentes tenham essa consciência, que é a favor e em defesa de uma vida e da família. A vida começa na família. Sem dúvidas. A Ila e Anderson, muito obrigada pela participação de vocês dois aqui no programa Aprendendo com a Igreja. A gente deixa desde já o espaço aberto, né, sempre para vocês participarem aqui conosco, né? O tema da família é um tema muito importante para a gente sempre abordar, e aqui esse espaço é justamente para isso, né? Para a gente poder refletir sobre esses temas que são tão importantes aqui para a nossa igreja. A gente agradece a participação de vocês dois, parabéns pelo casal, pela missão que vocês exercem aqui na nossa arquidiocese, e a gente deixa aqui esse espaço para as considerações finais, né? Algo que vocês considerem importante falar nesse final do programa. Luísa, muito obrigado, nós agradecemos, né, pela oportunidade, por suas palavras. Agradecemos pelo espaço para falar sobre família, né? Algo que, desde que a gente casou, desde que a gente era recém-casado, né? Aliás, desde que a gente namorava, a gente já se imaginava um dia servir na pastoral familiar, né? Assim aí. Isso mesmo. A gente tinha esse desejo, né? E é o que a gente somos, olha, eu e minha esposa, Anderson e a Ila, servos humildes da vinha. Nós somos melhores que ninguém, mas amamos, né? Então, como mensagem final, a gente deixa isso, olha, amem a missão. O amor à missão, o amor ao próximo é um amor a Jesus Cristo, é uma declaração de amor a Jesus Cristo. Vale a pena ter família, vale a pena ser pai e mãe, vale a pena construir uma sociedade com esses valores familiares, que a gente nunca desista. Qualquer oportunidade que tenhamos um jeito acolhedor, amoroso, um jeito de pai, um jeito de mãe, que serve a este mundo. Para nós é uma alegria, Luísa. Eu só quero, antes de passar para minha esposa, Luísa, se me permite, mandar um beijo aqui para minha mãe, que ela vai estar... Pois não, à vontade. Desculpa o momento show da Xuxa, já que você assistiu. Não tem nada não, aqui o espaço está aberto. Mandar um beijo para minha mãe, que todo domingo ela escuta. Então, um beijo, minha mãe, sua bênção, e a meus filhos e a minha esposa, que eu amo aqui. Ai, meu Deus, Luísa, nós aqui agradecemos realmente a oportunidade. Foi uma satisfação muito grande estar com todos vocês, aqueles que nos escutaram, a gente agradece pela paciência, né? E nos colocamos à disposição para servir, né? Assim que quando precisarem falar sobre família, estamos à disposição. E a mensagem final é isso mesmo. Deus abençoe a todos, rezem por nós, rezemos uns pelos outros. Nós precisamos estarmos unidos em oração para que possamos ter uma família feliz e fortificada. A você que nos acompanhou durante todo este período, né, de quase uma hora aí de conversa,
Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus realize os seus sonhos. Confiemos naquele que tudo pode, porque para Deus nada é impossível. Acredite na sua família. Deus lhe confiou porque sabe que é através dela, meu irmão, minha irmã, que você, eu, meu esposo, todos nós encontraremos um caminho à nossa vocação, à santidade. Fique com Deus. Amém. Vocês também, a Ila e Anderson, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no Aprendendo com a Igreja. E você que ficou aqui na Sintonia do Bem, também muito obrigada pela audiência. Lembrando que o programa retorna no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã. Você fica agora com a transmissão da Santa Missa, diretamente da Catedral Metropolitana. Um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio 91.